Você tá achando que você vai arrematar um imóvel de leilão pela metade do preço, então eu sinto muito te falar, mas mentiram pra você. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esses valores que as pessoas costumam acreditar que elas vão arrematar um imóvel de leilão. As pessoas imaginam que elas vão conseguir comprar imóveis, arrematar imóveis com 50% de desconto, 60, 70, 80, enfim, um monte de coisa que é prometida, muito afinco aqui na internet, mas a gente vai ver se é realmente assim que acontece na prática, se é desse jeito mesmo. Bora! Bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui da CFI, esse é o nosso terceiro vídeo. Lembrando que toda quinta-feira a gente posta um vídeo novo, então a gente tem vídeos semanais aqui nesse canal. Eu quero te trazer, de fato, para dentro, para os bastidores, mostrando como a coisa realmente é, como realmente acontece, sem precisar te iludir, sem precisar te enganar, mas trazendo a realidade para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, segue a gente. E se você tiver alguma sugestão ou dúvida para o próximo vídeo, ou nesse mesmo, você pode comentar aqui embaixo, vai ajudar bastante a gente em relação a esse canal. Antes de mais nada, vamos explicar que os imóveis de leilão, eles começam 50% abaixo do valor de mercado. E normalmente isso acontece nos leilões judiciais. Eu não vou explicar agora o que é o leilão judicial, o que é o leilão extrajudicial, mas é importante você saber que existem essas duas modalidades distintas. Nos leilões que envolvem os bancos, que são os leilões extrajudiciais, esse 50% abaixo do valor de mercado, abaixo do valor da avaliação, ele pode ser muito maior, ele pode se tornar 80%. Então, normalmente, os leilões começam com esses descontos que são bem atrativos, bem chamativos. Só que aí, o que acontece é que esse é um mercado muito concorrido. Alguns anos atrás, talvez há uns 5, 10 anos atrás, existissem mais possibilidades de você, de fato, arrematar um imóvel com 50% abaixo do valor de mercado, ou mais do que isso. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Então é muito difícil com que as pessoas consigam arrematar um imóvel no lance mínimo. Com os descontos acima de 50%, ou mais ou menos nessa casa, precisa sair da sua cabeça, porque não é realista. E as pessoas que falam que conseguem isso, ou conseguiram realizar uma façanha e tanto, não existe uma estratégia para isso, necessariamente falando, não existe um segredo que você consiga alcançar esse objetivo, mas sim, talvez exista um pouco de sorte, enfim, localização do imóvel também ajuda, um imóvel mais isolado, um imóvel numa região mais afastada, pouca divulgação em relação ao leilão, pode levar com que o arrematante arremate o imóvel com um bom desconto, né? Um desconto acima de 50%. Agora, imóveis localizados, bem procurados, em grandes cidades, em grandes centros comerciais, é muito difícil que você consiga realizar essa façanha. Eu quero que você comece a trabalhar com algo muito mais realista, conforme o que a gente está analisando hoje, ou seja, 20% a 30% abaixo do valor de mercado. É mais ou menos isso que você vai conseguir, com maior facilidade, arrematar um imóvel de leilão. Aliás, esse mito de que imóvel de leilão sai 50%, 60% com desconto acaba atraindo muitos curiosos desesperados por fazer dinheiro fácil, e aí eles acabam dando muitos lances e isso acaba encarecendo, deixando o imóvel muito mais caro no final das contas. Então isso também acontece com uma certa regularidade aqui no mundo dos leilões de imóveis. Você vai perceber quando você começar a arrematar imóvel de leilão, e você sabe, se você já arremata, que muitos imóveis acabam saindo até mesmo acima do valor de mercado, porque a galera acaba se emocionando, dando lance atrás de lance, percebe exatamente o que está fazendo, se empolga na dinâmica do leilão, que é uma dinâmica envolvente, e acaba encarecendo demais o imóvel que estava em disputa. Quem lucra com imóvel de leilão entende o jogo. Sabe que no final das contas, se o imóvel sair ali com 30% abaixo do valor de mercado, então ele já garantiu um bom investimento. Para tornar isso mais prático ainda, vou te dar um exemplo. Digamos que o imóvel foi avaliado em R$300 mil, mas foi arrematado por 210. E aí você coloca mais algumas outras coisas que você tem que pagar além do valor da arrematação, como despesas que esse imóvel vai trazer, imposto, tal, advogado, assessoria. Então a gente calcula ali que no final das contas você pague uns 235 mil reais. Se esse imóvel for vendido a preço cheio, depois de regularizado, então você vai ter lucrado ali num prazo pequeno, curto, de 6 a 12 meses, em torno de 60 a 70 mil reais. Se a gente comparar esse investimento com outros tipos de investimentos que temos, que são seguros, que trazem a mesma segurança que o leilão de imóveis traz, como por exemplo CDI, CDB, a gente não consegue ter esses mesmos resultados,
Você não consegue investir 235 mil em CDB, CDI e ter um lucro em 12 meses de 70 mil reais. Por maior que seja a taxa, hoje a gente está em 14,25, você ainda não consegue ter esses mesmos parâmetros, esse mesmo lucro que os leilões de imóveis acabam te trazendo. Aí você pode estar se perguntando, mas ela está comparando investir em imóvel de leilão com investir em renda fixa? E sim, na realidade o que a gente tem é que eles são muito parecidos em questão de segurança. Então todo mundo acaba investindo mais, prefere investir em renda fixa por conta da segurança ser maior que comparado com outros investimentos. Mas o leilão traz a mesma segurança, só que ele vai te dar mais trabalho. Ele é mais trabalhoso do que você investir o seu dinheiro em CDB. E ele também é mais burocrático, porque você precisa entender como é que funciona esse jogo antes de pensar em arrematar. Mas o retorno é exponencialmente muito maior. Se eu pudesse te dar um conselho, o conselho que eu te daria de amiga mesmo é pare de procurar o negócio da China que vai te deixar milionário em pouco tempo e o mais fácil possível. Não existe, pode existir nos livros e pode existir também muito no Instagram, na internet, mas a realidade não é assim. E vamos ser sinceros? Nem bandido consegue ficar rico sem esforço, né? Comece a procurar por oportunidades sólidas, como é um dos leilões de imóveis, com o risco calculado, que você consiga entender bem quais são os riscos do seu investimento, para que você não possa ser pego de surpresa mais para frente, e com um cálculo real do que você realmente vai ganhar. É exatamente isso que investir em imóveis de leilão acaba te trazendo. Você consegue calcular exatamente o que você vai ganhar e você consegue também ter noção exata de quais são os riscos envolvidos. E depois de tantos imóveis arrematados pela CFI, atuando pelos nossos clientes, eu posso te afirmar que o segredo dos grandes investidores não é achar um imóvel pela metade do preço, mas é achar o imóvel certo, entender como isso funciona e saber fazer dinheiro depois de conseguir entrar nesse imóvel. Então, no vídeo de hoje eu trouxe a realidade como ela é e eu sei que às vezes a realidade pode ser um pouco decepcionante, mas acredite em mim, a minha missão não é te assustar ou te desencorajar a arrematar imóvel de leilão, muito pelo contrário, como eu te disse, esse ainda é o melhor investimento da Terra, mas a minha intenção é que você entenda isso e não pense que isso aqui é uma brincadeira e que existe mágica, truque, enfim, para que você ache de uma maneira muito realista em relação ao seu dinheiro e o potencial dele. Se você ainda não se sentir seguro em arrematar um imóvel de leilão sozinho, você pode contar também com a nossa ajuda, com a ajuda da CFI. Agora me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida em relação aos imóveis de leilão, para que esse comentário, a sua maior dúvida, possa também virar o tema do nosso próximo vídeo. Até a próxima!